pouca gente imaginava que o Fluminense ia começar tão mal esse campeonato brasileiro. O Fluminense ontem perdeu pro Botafogo, eu prefiro nem dizer perdeu. O Fluminense foi amassado pelo Botafogo. A gente vai falar desse jogo. É o atual líder Botafogo, muito forte nessa temporada. Como joga bem esse time do Arthur Jorge. Ontem eu assisti esse jogo, a quantidade de chances de gol do Botafogo. Assim, uma atuação para empolgar qualquer torcedor. O Botafogo que é hoje líder, o Botafogo que tem as oitavas de final da Libertadores contra o Palmeiras. Para mim vai ser um duelo dificílimo pro Palmeiras, mas eu continuo achando o Palmeiras o favorito. Agora, olha aí a situação da tabela. Mauro, Bruno, Fluminense, 16º com 8 jogos. Ou seja, ele tem 3 jogos a mais do que o Criciúma também. E tá ali a 1 ponto. Se o Criciúma empata amanhã contra o Atlético Paranaense, ele já passa o Fluminense. Ele já passa o Fluminense, ele já passa o Corinthians. Ele passa os 2. Se o Criciúma empatar com o Atlético Paranaense, esse jogo é em Criciúma ou é no Paraná? No Paraná. É fora de casa. Então, provavelmente, o Criciúma vai continuar ali. Mas ele ainda perdendo para o Atlético Paranaense, ele tem 2 jogos a menos. Mauro, o Fluminense ninguém esperava. O Corinthians, o Vamp, você, o Bruno, todo mundo fala desde o começo do campeonato. Esse Corinthians vai lutar para não cair. E aí o torcedor xinga. Ah, só querem falar mal. Tá aí a realidade. Agora, é assustadora, né? A fase desses clubes, eu coloco o Vasco no meio, porque o Vasco também tá aí a 1 ponto. O Grêmio tem muito jogo a menos, não dá para contar. Mas tem 1 ponto também à frente aí da zona do rebaixamento, Mauro. O jogo do Fluminense ontem não foi um fato isolado, né? Os últimos jogos do Fluminense têm sido muito ruins. Lembrando, empatou recentemente com o Juventude em casa. No ano passado, o Fluminense venceu só 3 jogos como visitante. Nos últimos 19 jogos pelo Brasileiro, jogando fora de casa, só venceu 1 contra o Santos, que foi rebaixado. Naquele momento que o Santos acabou caindo, né? Mas tinha um desempenho bom, muito bom, né? Um dos melhores em casa. Muito parecido com a campanha do São Paulo em 2023. Nesse ano está sendo diferente. Ontem, de fato, ele foi totalmente dominado pelo Botafogo. O Júnior Santos, que é o destaque do ataque do Botafogo na temporada, não estava numa noite feliz. Fosse assim, o placar seria mais elástico. Não era jogo para 1-0, era jogo para 2, 3. Se o Botafogo tivesse um pouquinho de sorte, o Fábio não estivesse numa noite inspirada, talvez 4. Foram 19 finalizações do Botafogo, 6 do Fluminense, 5 defesas do Fábio. O John não defendeu nenhuma bola. O goleiro do Botafogo não foi exigido para valer. E aí você vê o Fernando Diniz colocando o Renato Augusto durante o jogo para tentar mudar alguma coisa. Não acontece rigorosamente nada. Uma defesa exposta. Constantemente a última linha bem desorganizada, bem desequilibrada, com situações que o jogador sai para dar o combate, o time tenta marcar no campo de ataque, então até o zagueiro sai para combater, persegue às vezes o seu alvo, digamos assim, o jogador que você tem que marcar, e aí desorganiza tudo. O Botafogo partia com 2 contra 1, 3 contra 2. Foi um horror a atuação do Fluminense, muito boa do Botafogo. Não foi tão boa porque também não aproveitou as chances criadas, né? Isso também entra no quesito. Né? Jogar bem, perder muito gol, parece o Flamengo, aí, os tempos aí, que criava e perdia. Isso é uma coisa que o Arthur Jorge tem que ver. Né? Ontem correu o risco, como sempre há nesses jogos assim, de uma bola vadia para dentro do próprio gol. No final do jogo, acontece alguma coisa, a bola na área lá, o Fluminense empata, seria extremamente injusto. Agora, o dinizismo está muito em discussão, porque cada vez mais cresce a ala da torcida do Fluminense que questiona o técnico, que, na minha opinião, já falei isso outras vezes, virou refém de uma situação que ele parece mais preocupado em provar que a forma dele pensar e montar a equipe pode prevalecer do que em fazer ajustes necessários quando esse modelo não está funcionando. Eu acho que ele tem que ter essa flexibilidade. Não se trata de virar um técnico de jogo meramente reativo, que só se defenda, não é isso. Mas fazer os ajustes necessários. E ele parece mais preocupado em mostrar uma assinatura do trabalho do que com a correção de rumo. E aí você vê, por exemplo, o Thiago Silva. Isso eu vou falar agora porque a gente vai falar muito sobre isso lá na frente. Vai estrear no mês que vem o Thiago Silva, né? Eu fiquei imaginando ontem o Thiago Silva naquela zaga do Fluminense, tendo que fazer perseguições, correr para lá, para cá, para cobrir o último homem, 2 caras contra ele, com quase 40 anos. E caras rápidos, né? Como o Luiz Henrique. 40 anos vai fazer de 28 de setembro. Como é que vai ser? Porque... mas ele jogava no Chelsea. Eu vou repetir o que eu já falei outras vezes aqui. As pessoas não se atentam a esses detalhes.
O Thiago no Chelsea, ele era referência de um time muito jovem. O Chelsea só está contratando quase do berçário, né? Jogador de 15, 16 anos, o Chelsea, qualquer um na América do Sul, eu quero, vai contratando. E o time é muito novo. Então a média do time do Chelsea, quando o Thiago jogava, era de 25 anos. Quando o Thiago não jogava, a média era de 23 anos. A média do Fluminense é 32 a 33 anos, geralmente, nessa faixa. Com o Thiago, ela tende a subir, né? Do ano passado, jogava Nino. Então, esse Nino com 20 e poucos anos, entra o Thiago com 40. Claro que a média vai subir em relação ao time do título da Libertadores, por exemplo. Então, já tem outro zagueiro quarentão, que é o Felipe Melo. Um goleiro quarentão, que é o Fábio. Aí tem jogadores com 30 anos. Samuel Xavier, Paulo Henrique Ganso, Marcelo, Renato Augusto, Keno, Cano, vários jogadores. E não é 31, não. É jogador com 36, 35, 37, 39. Pô, caramba! É um time muito envelhecido. E aí você tem alguns garotos ali, né, que às vezes ficam muito sobrecarregados. Já vimos o André ser colocado na zaga e fazendo faltas duras, sendo expulso, porque tinha que ficar corrigindo ali os problemas sérios de posição da defesa do Fluminense. Acho bem delicado esse momento. Assim, eu acho que foi tudo muito rápido. De uma conquista da Libertadores, o Fluminense entrou numa espiral muito ruim, jogando muito mal mesmo. E o Botafogo ontem foi bem superior. Vitória justa, o líder momentâneo do campeonato, está recuperando bem, inclusive do ponto de vista anímico, né? Depois da decepção profunda no ano passado. Começou mal a temporada, perdeu, não se classificou no Carioca nem entre os 4, começou mal a Libertadores, estava com o pé fora da competição, conseguiu a recuperação, conseguiu a classificação, até uma rodada antes avançou na Libertadores, vai pegar o Palmeiras, está bem no campeonato. É uma recuperação bem interessante do Botafogo. E mostra também, né, que o John Textor fica com essa coisa aí de inteligência artificial, sensação de saco, não prova nada. Cara, trabalha, dá suporte para os caras, vê o que o futebol do Botafogo precisa. E com um trabalho bem feito, o time está se recuperando e está caminhando aí bem. O Fluminense é um contrário. Detalhe, últimos 8 jogos entre os dois, o Fluminense ganhou um empate, 6 vitórias do Botafogo. Últimos 5 jogos, 5 vitórias do Botafogo. E desses 8 jogos, 5 foram com o mando do Fluminense. O Fluminense perde em casa, perde fora. É impressionante. Assim, é uma freguesia. 5 derrotas seguidas do Botafogo. Ano passado, o Fluminense ganhou o Libertadores, mas perdeu o Botafogo ponta a ponta. Perdeu no Carioca, perdeu no turno do Brasileiro, perdeu no retorno. Esse ano já perdeu no Carioca, perdeu agora novamente. Fluminense e Botafogo vencendo praticamente todos os últimos confrontos e coincide com o momento da maior glória da história do Fluminense, que foi o título sul-americano do ano passado. Botafogo, velho Vamp, o líder do Brasileiro, atropelou o Fluminense. Atropelou em resultado? Não. Mas perdeu várias chances e detalhe, o Fábio também agarrou muito, hein? O Fábio fez pelo menos 2, 3 defesaças. Agora, olha o que o Botafogo fez com o Fluminense. O Botafogo, 19 finalizações contra 6. Essas finalizações eu não considero muito, porque eles botam chute na arquibancada, eles botam chute na mão do goleiro, aí eu não considero muito. Só que foram 6 finalizações certas contra nenhuma do Fluminense. Ou seja, nenhuma finalização do Fluminense foi no gol nessa partida. 13 finalizações dentro da área do Botafogo contra 4 do Fluminense. Botafogo chega à sua 5ª vitória consecutiva diante do rival e o Fluminense não sabe o que é vencer o Clássico desde 2022, tá? São quase 2 anos sem uma vitória contra o Botafogo aí do Fluminense. Detalhe, campanha do Botafogo nesse Brasileirão, hein? 8 jogos, 16 pontos conquistados, 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 14 gols marcados, 7 gols sofridos. Agora que a gente tem que elogiar também, tá? Porque o Botafogo tá jogando bem também. Não é só que o Botafogo tá tendo bons resultados. Desde que o português Arthur Jorge chegou no Botafogo, são 15 jogos, 10 vitórias, 2 empates e só 3 derrotas. 71% de aproveitamento. Vamp, o Mauro já falou um pouco, né, do jogo, da situação do Botafogo, da situação bizarra do Fluminense. É legal, né, cara? Eu acho legal ver que o Botafogo, depois de um ano tão traumático no ano passado, deu a volta por cima, depois de um carioca ridículo nesse ano,
deu a volta por cima e tá fazendo aí uma bela campanha no Brasileiro, recuperou na Libertadores e acho, depois eu vou chamar para esse debate, que vai fazer um duelo muito pau a pau com o Palmeiras nessas oitavas de Libertadores. Também acho que o duelo, acho que dos jogos mais difíceis aí vai ser esse Palmeiras e Botafogo pela Libertadores, na Libertadores. O Botafogo ali que investiu, né, o Luiz Henrique lá por 106 milhões de reais. Tiquinho Soares voltando, né? Tentando manter a melhor forma possível que foi no ano passado. O Júlio Santos jogando muito. O Marlon Freitas renovou o contrato. Né? Tietê. Quer dizer, perdeu quem? Não perdeu ninguém para a seleção, não tem nenhum, né? Nenhum jogador convocado, né? Só o Savarino. Savarino que foi para a Venezuela. E aí o Fluminense também não tem ninguém, né? O Fluminense não tem ninguém na seleção que foi convocado, né? É o Soares. Cada um perdeu um, né? E o Arias, que deu passe lá, pagou pela seleção da Colômbia, quer dizer, o treinador chega, vai acertando a equipe, classifica, faz a pré-Libertadores, passa, elimina o Bragantino e na Libertadores a gente achava que o Botafogo ia cair fora. O Botafogo classifica, no sorteio pega o Palmeiras, no Campeonato Brasileiro está na liderança, lógico que vai ter rodada amanhã, tem equipes com jogos a menos, mas está fazendo. Apesar de John Tex estar lá jogando, atirando, né, falando besteira pra caramba, de lá, não sei o que, o plantel e o treinador não se pegou a isso aí, não. Estão trabalhando, fazendo o seu, tranquilo, né? Há uma euforia, fica na euforia, o torcedor do Botafogo fica com o pé mais atrás pelo ano passado, né? Mas com certeza, para mim, o Botafogo termina entre os 6 primeiros no Brasileiro. Entre os 6. Se eu sou torcedor do Botafogo, eu vou acreditar, meu time pode chegar entre os 6, pronto. Se for campeão, aí faz a festa, porque ano passado deixou todo mundo com o pé atrás, né? Uma das maiores pipocadas da história do futebol brasileiro. Se não foi a maior. Não, mas 6, entre os 6, não. Tá bom. Eu acho que o Botafogo acaba entre os 4. Tá bom. O futebol que o Botafogo tá jogando, eu acho que o Botafogo acaba entre os 4. Você ainda tem ali, você tem Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Sim. Esse próprio Red Bull Bragantino, ele... não vai chegar na frente do Botafogo, eu acho. O ano passado chegaram juntos. Sim, eu sei. E o Botafogo com aquela campanha espetacular. Não, e o goleirinho do Red Bull também, pelo amor de Deus. Levou um gol ontem lá do Atlético Mineiro, a bola no pé dele, parece que ele quis pegar a bola com o pé. Mas ele tá acostumado a fazer isso. Que goleirinho fraco também. Não dá pra confiar num time. Ele erra muito. Não dá pra confiar num time que tem o Cleiton ali como goleiro, pelo amor de Deus. Pra mim, o Botafogo chega na frente do Red Bull. E, ó, pra mim, Bruno Prado, Mauro César Pereira, pelo que eu tô vendo, ó, eu acho o Palmeiras favorito, tá? Não vou ficar em cima do muro. Mas o Botafogo tá jogando muito melhor nesse momento que o Palmeiras. Sim, está. Isso é indiscutível. O Botafogo está melhor. Esse confronto só vai acontecer em agosto, né? Então, até lá muita coisa pode acontecer. E o Palmeiras, acho que é natural que a maioria das pessoas coloquem o Palmeiras como favorito num confronto mata-mata hoje com o Botafogo, porque o Palmeiras é um time que está ganhando título, tá normalmente na hora de decidir, é um time que cresce. O Botafogo vem daquela queda na reta final do ano passado, então é normal que num confronto direto eliminatório o Palmeiras seja colocado como favorito, porque por causa disso, né? Um cresce muito na hora de decidir, o outro teve essa queda absurda aí no ano passado. Mas bola, hoje o Botafogo está jogando mais que o Palmeiras, tem tempo para o Palmeiras se acertar até agosto, até o confronto com o Botafogo, e na bola chegar melhor do que está agora. Mas eu acho que uma coisa legal do Botafogo é que mostra uma consistência aí, né? O Botafogo, ano passado, acabou terminando com uma decepção enorme, mas ele liderou boa parte do campeonato, né? O Botafogo fez um campeonato na parte de cima da tabela e chegou a ter a chance real de ser campeão, que foi surpreendente, mas ele ficou ali. E esse ano está fazendo de novo, não liderando como liderou ano passado, abrindo vantagem, mas está entre os primeiros de novo. Então isso mostra uma consistência, né? Uma pena que o Textor insista com essas coisas sem o menor sentido, né? Ainda mais depois que você vê o relatório da tal empresa, você vê que não tem nada, que assim, é uma coisa que não faz o menor sentido, isso é ruim para a imagem do clube, não tem nada, assim, é um nada com nada, um circo, e não precisa disso, o time está bem, segue em frente, perdeu ano passado, tenta ganhar alguma coisa esse ano, está vivo nas 3 competições aí. E aí nós vamos ver no momento de decidir se o Botafogo chegar no momento ali de brigar realmente por um dos títulos, como o time vai reagir. Mas bola tá jogando. Isso mostra que é um time que pode se manter entre os melhores do Brasil nos próximos anos. Mauro, já dá pra dizer, ou é muito cedo,
que já é um bom treinador português no futebol brasileiro. Porque o Arthur Jorge chegou com um Botafogo bem vergonhoso, eliminado no Campeonato Carioca, nem chegou no mata-mata do Campeonato Carioca, o Botafogo, né? Ele ficou fora do mata-mata, que aí passou Nova Iguaçu, Vasco, Flamengo e Fluminense, que passaram para o mata-mata. O Botafogo ficou fora pro Nova Iguaçu, tudo bem que depois passou pelo Vasco, mas é um time pequeno, e o Botafogo, com todo o investimento que fez, ficou fora. Chega o Arthur Jorge e é um Botafogo que joga bem, não só que ganha. Já dá para dizer que é um bom treinador ou é muito cedo ainda, Mal? É um pouco cedo, né? Ele faz um começo de trabalho muito bom, mas acho que é um pouco cedo para conclusões definitivas. Acho que o Botafogo ainda vai entrar nas suas fases realmente de definição. Confronto com o Palmeiras, conseguir se manter aí entre os mais bem colocados do campeonato. Acho que é um pouco cedo ainda. O início do trabalho dele é muito bom, sem dúvida. Isso é uma mera constatação, mas acho que para colocar um rótulo, um ótimo trabalho e tudo, ele tem que chegar numa fase mais conclusiva desse trabalho. Quais as principais mudanças que você viu que ele fez nesse Botafogo? O que você acha que... O time está mais organizado. O time é ofensivo, o time de fato ele prometeu um time ofensivo. Ontem, acho que o time soube jogar da maneira que explorou pontos fracos do Fluminense em vários momentos. O Fluminense sai para marcar e o Botafogo estava muito bem preparado para recuperar a bola, fazer e acionar o ataque, quase sempre entrando em condições de igualdade ou superioridade contra os marcadores adversários. Tanto que, no primeiro tempo teve bolas assim, segundo tempo teve jogadas assim com o Luiz Henrique, com o Júnior César. E o Botafogo, assim, acho que recuperou uma confiança também que estava muito abalada, né? Era um time, uma torcida traumatizados, né? Porque o título perdido ano passado. E esse é um ponto importante. Se o Botafogo, por exemplo, ele pode terminar essa rodada como líder, né? Se ele voltar a liderar, se ele abrir uma vantagem, todo mundo vai dizer de novo, o elefante subiu na árvore, vai cair a qualquer momento, não sei o quê, bababá. E tem que saber lidar com isso. Com uma eventual liderança, já ganhou 2 clássicos, Flamengo e Fluminense, né? É importante também isso, até para a autoestima de todos. Mas acho que ainda vão viver momentos mais complexos, mesmo continuando bem, por conta também do ano passado. Acho que superar isso tudo vai ser bem importante. E contra o Palmeiras, é um reencontro, né? Porque o título foi perdido para o Palmeiras. E tem um jogo da virada lá no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, no Engenhão, que vai ser o palco do primeiro jogo, né? É só em agosto, até lá muita coisa vai acontecer também, né? Tá bem longe, até lá o Palmeiras já vai estrear jogador, o Botafogo pode também ter estreado jogador, pode sair jogador, a janela ainda vai abrir, até voltar a Libertadores muita coisa pode mudar. Agora, eu queria falar um pouco sobre essa nuvem negra que paira sobre você. Vai. Porque você é Vitória. Sempre. O Vitória é o lanterna do campeonato. Voltou agora, mas tem tempo. Você é corintiano. Também. Ídolo dos dois. Também. Corinthians está a 1 ponto da zona. E você sempre fala, no Rio eu sou fluminense. Porque eu joguei lá. Fluminense também tá a 1 ponto da zona do rebaixamento. Tá uma merda só, tá tudo Ô, Vamp, mas como explicar a atual situação do Fluminense? Cara, foi campeão da Libertadores no ano passado. Pega o Grêmio, né? Quê? Pega o Grêmio. Vai pegar o Grêmio. Agora na Libertadores, nas oitavas, tem aí, né, o status de favorito, mas com essa campanha, não sei se é tão favorito assim contra o Grêmio, não, que também tá num momento difícil, veio da tragédia do Sul, não mostra o seu melhor futebol, mas é aí copeiro, como diz a torcida do Grêmio. Agora, como explicar, Vamp, essa fase do Fluminense? Porque tem muito jogo que ele leva gol ridículo, pelo estilo de jogo do Diniz, mas também quando ganhava, a maioria, e aí o Mauro, eu faço questão de dizer que não, mas a maioria dizia, olha o jogo do Diniz, dá certo, agora que tá dando errado, tem crítica. E aí? Dá certo, não dá certo? Por que esse Fluminense é campeão da Libertadores e tem um ano tão ruim por enquanto, a 1 ponto da zona do rebaixamento, com jogos a mais do que o Criciúma? 3 jogos a mais que o Criciúma, que tem o primeiro ali, dentro da sair da zona de rebaixamento. Chegou jogadores importantes, tudo, né? Perdeu aí o André, com lesão, o Nino saiu. Todo mundo fala, o Nino saiu, a zaga foi, mas mesmo com o Nino, se você pegar a temporada passada, o Fluminense tomou sufoco
Por exemplo, contra o Internacional mesmo, né? O Inter não chega a uma final por incompetência do Valência em não fazer os gols. Saiu na cara do gol, poderia ter decidido o jogo no Maracanã na ida, aí na volta no Beira-Rio consegue um resultado e na Arena do Inter. E vai pra final e ganha o título que não tinha, que sonhava. Mas a temporada, começa a temporada, estamos já indo para julho. O Fluminense ainda não fez uma grande partida. O grupo do Fluminense na Libertadores é o Colo-Colo, Bruno, classifica com 6 pontos, né? Colo-Colo. Esse grupo aí e tal. Mas tem tempo, né, para se organizar para Libertadores, né? Não perdeu, só perdeu o Arias, que é um dos principais jogadores do plantel para a Copa América. Né? O André tá voltando. É um plantel forte o Fluminense para estar nessa situação, viu? É de levar susto. Ontem mesmo eu estava vendo um pedaço do jogo, os caras com a bola pro Fábio. O Fábio, no jogo passado, tentou dar o passe. Foi no jogo contra o Juventude, né? Foi. Deu o passe e tal. Ontem também recuado a bola e saiu driblando 2 jogadores do Botafogo. Né? Fica com aquele mesmo esquema. Sei que o plantel do Fluminense não é ruim, não, pra estar nessa situação. Não é ruim, Bruno. E é a mesma situação que a gente fala do Corinthians. É caro. O Fábio não deve ganhar um salário baixo. Thiago Silva tá chegando provavelmente para ganhar um altíssimo salário. Felipe Melo deve ganhar altíssimo salário. André deve ganhar altíssimo salário. Ganso, Arias, Cano. É um time que ganha salários altos, provavelmente. Sim, com certeza. E que tá na situação que tá. E tá jogando muito mal. Aí, acho que não é nem a maneira como o Diniz joga, ela pode ser bem executada ou mal executada, como qualquer esquema de jogo. O Fluminense está executando mal a proposta, né? Não é aquela coisa, o Diniz, ele é um cara mais ofensivo, ele vai fazer gol, vai tomar gol e é um risco. Não é nem isso que está acontecendo, que o Fluminense também não está criando. Não é só a defesa que está mais exposta, né, que está sofrendo mais. O Fluminense não cria quase nada. Ontem no jogo com o Botafogo, o Fluminense não teve praticamente nenhuma oportunidade de gol. E o Botafogo teve várias. O 1-0 é um placar bem enganoso. Até o Diniz falou isso, né? O jogo, se fosse uns 3-0 para o Botafogo, seria mais dentro do que foi o jogo. Então o time está jogando mal, no geral, né? Não é só a questão da defesa, da saída de bola, acaba sendo um conjunto todo que não funciona. E aí o Diniz vai ter que achar alternativas, né? O Nino e o André fazem falta sim, mas todo mundo tem seus desfalques, tem seus problemas. O Fluminense é um time que tem muitos jogadores veteranos, já tinha ano passado, é verdade, mas esse ano tem até mais, né? Esse ano chegou o Renato Augusto, chegou o Douglas Costa, agora vai chegar o Thiago Silva, o Nino que eu citei era um titular mais jovem que não está jogando. Então o Fluminense esse ano tem problemas que estão durando mais do que o normal, né? O Diniz é um cara que conhece bem o elenco, que pode resolver, pode conseguir melhorar esse time do Fluminense, mas no momento o time está jogando mesmo para brigar lá embaixo. Na Libertadores ele conseguiu uma boa campanha, fez 14 pontos, mas mesmo na Libertadores teve jogo que o Fluminense ganhou e que não jogou para... não foi melhor que o adversário. Eu lembro o jogo com o Colo-Colo em Santiago. O Fluminense foi sufocado o jogo inteiro. Aí fez um gol no fim, foi até do Marcelo, acho que foi um gol bonito até. O último jogo com o Aliança Lima, o Aliança Lima é um time muito fraco no Maracanã. O Aliança teve 2 vezes na frente do placar. O Aliança fez 1-0, depois fez 2-1, aí o Fluminense acabou virando. Então o time não está bem. É bola jogada mesmo, tanto para defender quanto para atacar. Que o Fluminense ele não está nem incomodando o adversário. Perdendo o Arias, que é o cara que faz a transição, a velocidade. Sim, rápido, criativo. Volta para marcar. É o que dá velocidade, é ele. E o Keno está machucando muito também. Que é um cara que pode fazer isso também. Mas ainda assim tem Douglas Costa e o outro que veio do Arsenal. Marquinhos até está jogando bem. O Douglas Costa é um cara que eu sempre gostei muito, mas dá a impressão, até pelo tempo que já está assim, que não parece que vai conseguir jogar em alto nível de novo. Porque é um cara que dependia muito do físico, da explosão. E não está conseguindo, né? O Douglas Costa ontem foi muito mal no jogo. É um cara... Tá até esquisito, né? Você até fala, nossa, é o mesmo cara, a gente sabe que não tá no auge, mas, nossa, tá muito abaixo. Mas há muito tempo, né? Já no Grêmio ele não era aquele jogador. É por isso que eu acho que... Aí você tem o Cano esse ano que também não tá emplacando. E o menino que entra, teve problema. John Kennedy. Jogou muito mal. Mas você vê que tem um time bom, né? Tem jogador. Renato Augusto ainda tá lá. Mas isso que eu falo, será que é um time bom? Ou será que é um time de ex-jogadores bons?
Porque, porra, o Renato Augusto, gente, no Corinthians a gente já falava aqui. Ele jogava um jogo, não jogava 10. É lampejo, né? É lampejo. Aí você vê o Douglas Costa. Há quanto tempo não joga bem? É um time que tem muito jogador. É que eu sempre falo, que você fala, mas você acha ele marrento. Acho mesmo. Mas o próprio Marcelo, ele tem lampejos ali de 2, 3 lances, mas tem jogada pra caramba nas costas dele. Não volta pra marcar. É um craque da história do futebol mundial. Mas não é o Marcelo do Real Madrid. Mas você pega... Eu acho que as pessoas ficam pensando, nossa, tem o Renato Augusto. Não é o Renato Augusto de antigamente. Nossa, tem o Marcelo. Não é o Marcelo de antigamente. Nossa, tem o Douglas Costa. Não é o Douglas Costa de antigamente. Mas você vê assim, vamos supor assim, de cabeça, aí que eu falo assim, de cabeça, tipo, você tem o Fábio, né, no gol, beleza. Aí você tem 2 atrás, Guga e Samuel Xavier. Atrás esquerda você tem Marcelo e Diogo Barbosa. Sim. Aí você tem pra zaga, você tem Felipe Melo, agora com a contratação do Thiago Silva, o Santos lá, como é o que joga de volante? Thiago Santos. Thiago Santos, Manuel. Marlon. Sim. Zagueiro, que jogou no Barcelona. Aí vem na cabeça assim, Martinelli André, Lima, Ganso, Douglas Costa, Arias, John Kennedy, Renato Augusto, tudo no mesmo plantel. Mas eu acho, né, que o Fernando Diniz, ele acreditou que ele faria vários jogadores mais velhos se recuperarem. E ele não fez. Mas não tem recuperação. A idade não volta, né? Sim, mas ele que aprovou, né, Mauro? Renato Augusto, claro, Douglas Costa. Claro. E não renderam. Esse elenco é montado pelo Fernando Diniz em dobradinha com o Mário Bittencourt, que é o presidente. Peguei as idades aqui, Thiago Silva, faz 40 anos em 22 de setembro. Marcelo, fez 36 em 12 de maio. Douglas Costa, fará 34 em 14 de setembro. Felipe Melo, vai fazer 41 no dia 26 agora. Paulo Henrique Ganso, vai fazer 35 em 12 de outubro. Germancano, completou 36 em 2 de janeiro. Renato Augusto, fez 36 em 8 de fevereiro. Fábio, vai fazer 44 em 30 de setembro. 44 anos ele fará nessa temporada. Keno, vai fazer 35 em 10 de setembro. Quem mais? Manuel, fez 34 anos em 26 de fevereiro. Samuel Xavier, fez 34 anos agora no último dia 6. Thiago Santos, no dia 5 de setembro, vai fazer 35 anos. Diogo Barbosa, em 17 de agosto, vai fazer 32 anos. E por aí vai. Ou seja, tem 14, 15 jogadores aqui com 30 e alguma coisa. A maioria com 30 a mais, né? 30, acima de 35. Não é 30 a 31, é 37, 36, 39. É um elenco muito envelhecido, né? E aí é difícil, bem difícil. E detalhe, tá todo mundo com contrato em vigor. Vamos rejuvenescer. Tá bom, vai mandar essa turma para onde? O que você faz com quem está em contrato? Tem que pagar salário, amigo. Alto. Exatamente. Isso que é o pior, alto.